Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Mudanças e oscilações dos recursos da prefeitura é difícil você manter o planejamento, né? No mesmo momento que a gente reconhece o fator crise, a gente vem falando de planejamento. O próprio governo tem que mudar o planejamento e ontem, como foi dito aqui, votou a PEC de congelamento dos gastos. Por quê? Porque o planejamento talvez fosse de que outras medidas anteriores, né, tivessem surtido os efeitos necessários para que não chegássemos a esse momento. Só que o planejamento não se deu porque as receitas e o recurso arrecadado pela União foi insuficiente para pagar o montante da despesa. Quero dizer a vocês que estão mal nos governos todos brasileiros, gastar mais do que arrecada. E por que gasta? Porque a demanda é grande e as receitas são mal distribuídas. A União concentra a maioria dessas receitas, distribui aos municípios conforme eles planejam, né? E isso gera uma situação desconfortável. Quando você vê uma pauta chamada pauta municipalista, você saiba que aquele defensor daquela pauta, ele é defensor de que os estados e municípios tenham mais recursos, tenham mais autonomia. Porque temos a União que é dos estados e temos os municípios, mas o cidadão, ele é dividido nos municípios. Então não tem porque o município às vezes fica refém de determinadas coisas, né? Da boa vontade do estado, da boa vontade da União. O município poderia ter recursos suficientes para custear, de fato, as suas demandas, que são gigantes. Então, eu quero dizer aqui que também vi o discurso de que a política passou. Meu Deus, como eu queria que, de fato, isso ocorresse durante os 4 anos. Dificilmente isso vai acontecer. Isso é um discurso mais de satisfação às pessoas, mas isso é um engodo. Entendeu? Por quê? Porque a política será assim durante 4 anos. Quando vocês se reúnem para me cobrar, eu fico feliz, não fico pensando que eu fico triste não, porque a sociedade organizada, ela tende a conseguir os maiores benefícios. É por isso que se fala na criação de conselhos, se fala em associações, se fala em ONGs, porque é a sociedade se organizando, para não ficar refém do poder público. Já que o governo tem disponibilizado para essas instituições recursos, disponibilizando recursos, seja para a instalação de água, banheiros, escada de farinha, enfim. Isso para os bairros também, né, tem associação de bairro. Então, eu queria muito de coração que mudássemos um pouco desse conceito, entendeu? Desse conceito da política que se pendura e que às vezes persegue e que às vezes vai de encontro a determinadas situações, mas tem que modificar todos. Isso não pode estar nos meus lábios e não na minha postura. Não adianta eu estar aqui falando e lá fora estar fazendo tudo o contrário. Fazendo política o tempo todo, barganhinhas, e disseram, as pessoas não estão vendo, mas eu estou achando que eu sou o maior articulador da história, quando na verdade eu não sou ninguém, porque vem aqui, dá uma tapa na gente e joga a gente no pé na macia. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. Então eu acho que a gente precisa ponderar. E seria bom de fato que a sociedade se organizasse, porque aí eu quero dizer o seguinte: se a sociedade se organizar e começar a cobrar, muitos políticos vão pedir demissão. Muitos políticos vão pedir demissão, só vão ficar os que fazem por vocação, aqueles que entendem que são representantes legítimos do povo. Muitos políticos vão pedir demissão, tenho certeza disso. E os perfis estão aí fora. Os perfis de todos os políticos que a gente conhece estão aí fora. Dos prefeitos que passaram, do prefeito atual, do prefeito que vai entrar, a gente vai ter noção mais detalhada a partir de 1º de janeiro, não tenho dúvidas disso, entendeu? Do vice-prefeito, dos vereadores, nós já temos aqui 8 anos, né? Os que foram reeleitos estarão aí se mostrando para as pessoas um pouco mais, se desgastando ou se beneficiando da simpatia das pessoas, né? Então eu acho que isso é a questão que a gente precisa ponderar e dizer que uma coisa que eu carrego comigo, eu não me oscilo às circunstâncias. Saber o que a gente está fazendo, se a gente está caluniando, se a gente está mentindo, se a gente está inventando, se a gente está usando as pessoas como massa de manobra para a gente estar bem, né? Se a gente está fazendo uma falsa defesa das pessoas. Eu não estou defendendo mentira, eu estou defendendo a mim. Porque eu te defendendo me mantém aqui. Eu peço que a gente possa estar atento. Graças a Deus que as pessoas já não são mais tolas. As pessoas saem de sua casa, sentam na cama, vereador, está acontecendo isso na minha comunidade. Entendeu? E isso é bonito, façam isso, não se acanhem. Diante disso,
Eu acho que isso daqui tem que ser cobrado mesmo. Claro que nos momentos que a gente se sentir caluniado, nós vamos ponderar, nós vamos nos impor. Mas, afora isso, nós estamos aqui. Se nós escolhemos essa via, nós temos que ser cobrado. A gente não sabe se a gente vai estar no poder, se a gente vai estar fazendo oposição. A gente tem que saber se policiar. Mas muitas das nossas colheitas são fruto das nossas escolhas. Não fique pensando, a gente só colhe o que a gente planta. Eu só vou colher daquilo que eu plantar. Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Então, se eu vou colher ruim que está acontecendo na minha vida, talvez eu plantei. Mas eu prefiro dizer que veio o cara lá e semeou na minha lavoura o joio, como diz a história bíblica. Que se plantou o trigo, e aí veio lá o cidadão do mal e jogou no meio do trigo o joio. E as pessoas dizem essa justificativa, e existe também nessas coisas, né?